Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Oi gente, estamos iniciando mais um Café com Flávia. E claro que a gente não pode deixar de abordar novamente, o tema da Covid. Infelizmente o Brasil ultrapassou 510 mil mortes pela doença. A vacina está sendo aos poucos tomada e ampliada, mas ainda muito devagar, menos do que a gente gostaria, mas sempre é uma luz no fim do túnel, né? E é o que vai conter a pandemia, sem dúvida nenhuma, é a vacina, independente de qual for ela, né? Porque tem muita gente aí questionando, eu não quero essa, eu quero aquela. Não, gente, importante é vacina, importante é ela no braço, importante é ela na pessoa. Só assim vamos conter o Covid. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Nila Macedo. A Nila é a provedora da Santa Casa. E antes de ser provedora, função que assumiu em 2018, ela foi por muitos anos tesoureira da Santa Casa, tem uma relação longa e de muito carinho com o hospital. Nos últimos meses foi a responsável por encabeçar a luta para que o hospital pudesse atender os pacientes com Covid-19. Nila, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, bom dia, Flávia. Nossa, o prazer é todo meu, tá? Você não imagina a alegria que é te conhecer pessoalmente e fazer parte dessa manhã aqui com você, tá? Que bom, é um prazer mesmo. Aliás, eu falei aqui no intervalo que você é muito simpática e doce. Obrigada. Mas por falar em doce, para assumir e lidar com esse momento tão desafiador, precisa, além de tudo, ter muita coragem. Assim, eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa, com a pandemia no ano passado. Então a gente teve que, assim, rapidinho se adaptar e fazer o que era preciso fazer. E a gente está aí desde março do ano passado lidando com isso. E eu falo que, de novo, a gente foi pego de surpresa esse ano, aqui em Batatais, principalmente com o aumento de casos que teve. Nós tivemos março e abril e até maio ali, com extrema dificuldade, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu, sabe, assim, com esforço, com dedicação, a gente vencer aquela fase ali. E algo que você falou que é muito importante, por exemplo, a gente está aqui hoje sem máscara, estamos só, distanciamento. Com esse distanciamento que a gente fala muito, a prevenção é tudo. E reforçando o que a Flávia falou, que eu acho que é muito importante, é vacina, tá? Eu não acredito que algo seja mais importante, mais eficiente nesse momento do que a vacina, não importa qual seja. O importante é vacina. Vacina e vacina, não temos outra opção. Concordo com você. E você até falou algo também muito importante. Quando nós achamos que ia melhorar, foi ao contrário, né? Sim. Intensificou. Exatamente. Imagina o nosso desespero, como hospital,
nós estarmos lotados, com a ala Covid lotada, e a gente chegou a mais de 20 pacientes na lista de espera. Na lista de espera, tá? Foram dias, assim, meses, né, de agonia pra gente, tá? A gente que está do outro lado, que a gente quer, assim, quer ajudar, a gente quer resolver. Então foi muito triste para nós isso. Antes da gente voltar nesse assunto, que eu quero falar até um pouquinho mais, me fala, quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer, não agora, mas desde lá de trás, para receber os pacientes com Covid? Olha, Flávia, quando a gente assim, montou a ala Covid em Batatais, no nosso hospital aqui em Batatais, então desde a parte física, né? Bom, onde que nós vamos montar que seja seguro, que caiba os leitos, que a gente possa, assim, né, separar esses leitos da outra ala do hospital. Então, isso foi uma grande dificuldade. É um hospital antigo, né, como a maioria das Santas Casas, mas graças a Deus ela tem uma área grande, temos muitos leitos. Então foi a parte física, a parte de pessoal, porque... Que é outro desafio grande. Que na época já foi um desafio, porque... Só que foi mais fácil até montar a equipe do que é hoje. Só que todos os protocolos, ninguém sabia nada, né? A verdade é essa. A gente foi aprendendo... Junto com a doença ali, com todos os problemas acontecendo. Isso. Então, assim, olha, bom, vamos lá. O que precisa ser feito para ter uma ala Covid? A gente mudou, mas assim, já na época, a gente tinha infectologista no hospital. Então, isso ajudou bastante. A nossa equipe é muito boa, tá? A nossa equipe de fisioterapia, a nossa equipe de enfermagem, a nossa equipe médica. Então, assim, eles abraçaram muito a causa. E volto a falar, foram aprendendo ali, fazendo, tá? E foram os guerreiros mesmo, foram, né, os guerreiros, e continuam sendo. Muita gente fala, agradecer isso, agradecer aquilo. Gente, mas é quem está ali, botando a mão no paciente, cuidando do paciente, que a gente nunca pode se esquecer. Aí outro desafio é todo o financiamento disso, né? Também. O custeio disso. Aí conforme foi evoluindo, a gente teve uma dificuldade muito grande com EPIs, né? Os equipamentos mais caros. Então a gente partiu, por exemplo, de um respirador que custava 20 mil reais, ele passou a 200 mil reais. Conclusão, a gente teve que se virar. O mercado inflacionou ainda. Exato. Além disso. Foi a pior fase que teve. Hoje a gente está conseguindo comprar por 60 mil reais. Mas o ano passado ele chegou a 200 mil reais. Uma caixa de luvas que custava 20, ela passou para 40, para 80. Isso aconteceu com máscaras também. Ainda teve falta, né, de equipamento. Muita falta, tá? Assim, de EPIs e de equipamentos, muito. Aí a gente veio com a dificuldade de medicamento. Conforme começou a usar muito, começou a faltar. Que aí foi uma coisa desencadeou outra, que foi desencadeando outra. É um tsunami mesmo. Vem uma e vem outra. Um tsunami, acho que você falou muito bem. Mas assim, quando chegou ali mais, né, novembro, dezembro, a gente já estava assim, bem mais tranquilo, pelo menos assim, estou falando de município, que a gente sabe que o Covid é assim, ele melhora aqui, ele piora em outras cidades, em outras regiões. É isso. Tá? Por exemplo, Batatais hoje está mais tranquilo, depois do lockdown severo que a gente teve, mas era necessário. Tá? O lockdown é terrível, porém tem momentos que você não tem outra opção. É ele ou é ele. E a população aqui de Batatais, pelo que eu vi, aderiu muito bem, né, ao lockdown. Tanto é que a gente caiu ali, ó, de uma lista de espera, tá, de 20 pacientes de UTI. Então, ontem, você falou assim, ó, dia de ontem, não tinha nenhum aguardando vaga. A gente está lotado, a nossa ala Covid. Quantos leitos Batatais tem? Nós temos 9 leitos de UTI Covid e nós temos 6 leitos de enfermaria. E temos mais um leito de UTI Covid para convênio. A gente até gostaria de oferecer mais leitos, né, para outros convênios também, mas a gente não tem. O espaço físico, ele ficou limitado, a gente não consegue mais. Aí volto a falar, tem a questão do medicamento. Quando a gente falou em pessoal, o ano passado,
a gente conseguiu formar equipes grandes. Hoje você já não consegue mais, porque o pessoal já está muito cansado, já tem muita gente que não quer mais trabalhar em ala Covid, né? Então tem tudo isso também. Conforme a demanda foi aumentando na região, muitos profissionais também foram para outras cidades, né? O pessoal lá da Santa Casa de Franca me falou que hoje equipe é muito mais desafiante do que o próprio leito, de conseguir a verba para o leito, etc. A gente foi vencendo essas etapas, mas a gente esbarra hoje nessa questão de equipe, tá? O pessoal já está assim, cansado, realmente. Eu acredito. Bom, mas falando de Santa Casa de modo geral, elas passam por dificuldades porque a tabela SUS, que é do Sistema Único de Saúde, está muito defasada. Como é que é para você manter a Santa Casa? Então, a nossa Santa Casa hoje, ela é uma Santa Casa de médio porte, mas assim, mais de 80% dos atendimentos é SUS, tá? E a tabela SUS, ela realmente é baixa. Você tem ajudas, né, assim, emendas parlamentares que ajudam a gente a enfrentar isso, tem alguns incentivos do próprio Ministério, mas mesmo assim, somente com o que você recebe da tabela SUS, você não paga esses custos, tá? E o que acontece? Acabou que o Covid, ele inflacionou demais. Então, hoje, para a gente manter um paciente na ala normal, né, que não seja o Covid, a gente está gastando muito mais com ele. Então, porque você gasta a mesma luva, a mesma máscara, os medicamentos muitas vezes são os mesmos, só que isso inflacionou bastante também. E aí, o que acontece? A gente tem que fazer muitos eventos, né, correr atrás de eventos que nos dê condições de manter o serviço. Então, a gente faz live, a gente adere a todas as campanhas que tem no município. Estamos com uma campanha agora do Fusca antigo. E como é que a população reage a essas campanhas? Muito bem. Ah, que bom. Muito bem. Então, assim, a gente tem... Porque confia, né, na administração. Exatamente. Eu acho que, assim, olha, graças a Deus, todas as campanhas que a gente faz, a gente tem êxito, tá? Você acha, Nila? Das empresas também, a gente pede doações para as empresas nos ajudam bastante. Não, e tem umas empresas fortes aqui em Batatais, né? Sim, temos muito a agradecer às empresas de Batatais. Você acha, aí falando um pouquinho só, entrando um pouquinho na política, que você falou de emendas parlamentares, que representante na esfera federal da região ajuda nessas questões? Ajudaria, vamos dizer? Olha, já ajudam bastante, tá? Eu acho que, assim, todos os nossos pedidos aqui têm sido atendidos, mas eu acho que reforçar isso ajudaria mais ainda, tá? Eu penso que se cada um, né, dos deputados que tem votos aqui, ou que queiram ter votos aqui, se vier e fizer um trabalho legal, assim, sabe? Não só na saúde, né? Claro, tá? Claro. Na área social, de infraestrutura, obras também, isso ajuda muito. Mas a gente tem uma relação boa com os deputados, tanto estadual quanto federal. E como é que está a situação financeira hoje da Santa Casa aqui em Batatais, com todos esses desafios que nós acabamos de falar? Olha, a gente tem um déficit hoje, em média, de R$180 mil por mês. Então, todo mês a gente acumula um déficit de 180 mil. Então, você soma isso segundo mês, terceiro mês, quarto mês, as coisas se complicam bastante. Então, por isso que a gente depende muito, principalmente dessas emendas. Das emendas parlamentares. Hoje, o que a gente tem visto é que todo mundo está focado na questão do Covid. Sim. Mas e os outros atendimentos? Tem, assim, pelo que a gente ouve, conversa, tem informações, muitas, por exemplo, operações, etc., elas foram deixadas para depois. Mas uma coisa, acidentes, por exemplo, acontece. Exatamente. Então, como é que está esse outro atendimento que não da ala Covid?
Olha, quando você ouve, por exemplo, kit de intubação. Kit de intubação são medicamentos que você usa para sedar o paciente, para manter o paciente sedado, e são os mesmos que você usa nas cirurgias também. Então, a gente mantém um estoque mínimo, tá, para o centro cirúrgico no caso disso, né? Porque você não tem só pacientes precisando porque está com Covid. Você tem um infartado, você tem o acidentado, você tem um pós-cirúrgico, cada um reage de um jeito, né, numa cirurgia, então aí você precisa, por exemplo, de uma UTI. A nossa UTI geral hoje, ela é pequena, nós temos 8 leitos. Desses 8 leitos, tá, assim, 5, 6 pacientes são pós-Covid. O paciente, ele sai da ala Covid... Né? Essa é uma informação interessante. Depois, é assim, o paciente ele fica 20, 22 dias na UTI Covid. Vamos falar da UTI. Uhum. O que acontece? Um paciente que ele saiu da UTI Covid, você não pode mandar ele para o quarto normal, você não pode mandar ele para casa, você tem que continuar tratando desse paciente como Covid, com as sequelas do Covid. Então, ele não sai muitas vezes do respirador. Então, você manda esse paciente para a UTI normal. Por isso que eu estou te falando, em torno de 70% a 80% da nossa ocupação UTI normal hoje, com casos pós-Covid, tá? A gente está com um projeto, inclusive, projeto não, vou complementar aqui, tá? Pode olhar nas nossas redes sociais, a gente está construindo uma ampliação para essa UTI. Então, nós vamos passar para 20 leitos. Isso está com as paredes levantadas, cobertas, parte hidráulica já, né, estruturada, elétrica. Nossa, que notícia boa! Mas aí o que acontece? Nós conseguimos, com a verba que tinha, chegar até um ponto. Então, agora, a gente precisa terminar. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho com os parlamentares para a gente conseguir o recurso para a gente terminar isso o mais rápido possível, tá? Porque não é só Batatais que está precisando, a gente atende Batatais. Era uma das perguntas que eu queria saber também. São 7 cidades que a gente atende. São 7. Quem que vocês atendem? Batatais, Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, Cajuru, Cássia e Santa Rita, fugiu agora, tá? Mas assim, o Vale das Cachoeiras são 7 municípios. Então, quer dizer, é uma abrangência muito grande, muito maior do que somente o município. Então, Batatais, a Santa Casa de Batatais, ela tem essa importância, tá? Para a região toda. E aí, a gente terminando, nós vamos poder disponibilizar esses 20 leitos, que se ela estivesse pronta hoje, a gente já conseguiria, por exemplo, montar mais leitos de UTI Covid ali dentro, até de Covid mesmo, tá? Não só pós-Covid. A gente tem um centro cirúrgico, assim, considero muito bom, tá? Bem equipado, moderno. E como você falou, por exemplo, não se vive só de Covid, né? As cirurgias agendadas. Quando teve esses picos aí, a gente tem que reservar. A gente não pode fazer cirurgia que não seja de urgência e emergência. Uhum. Quando vai baixando o número de pacientes com Covid, a gente já pode. Então, a gente já está nessa fase que a gente já está retomando as cirurgias. Sim. Sabe, endoscopias, colonoscopias também, que a gente faz muito ali. Então, tudo isso já está voltando já. Que eu vejo que vai ter também um acúmulo já, né, nesse... Mas já tem. A gente vai ter, assim, que fazer meio que mutirão aí para conseguir fazer. A gente é forte aqui em cirurgias ortopédicas, né, de alta complexidade, joelho, quadril. Então, a gente está com várias, assim, a gente deve estar em torno de 200 pacientes aguardando por cirurgia. Nossa, é bastante. E que a gente já está remarcando, começando a ver as prioridades para ir fazendo 3, 4 por semana. A gente tem, por exemplo, hemodiálise. A hemodiálise nossa também, ela atende pacientes de Batatais e de toda a região. Aí dessas 7 cidades. Sim.
Tá? E a hemodiálise não tem jeito de parar. Não Essa para, são 3 assim, turnos, né, por dia, de segunda a sábado. Porque então, normalmente a pessoa faz de 2 a 3 vezes por semana a hemodiálise. Sim, e são mais de 100 pacientes que a gente atende, né? Então, você multiplica isso, né, fazendo 3 vezes por semana, assim, então é bastante. A gente tem um centro oncológico também no complexo do hospital. Ali. Que interessante. Então, vocês também atende paciente com câncer aqui. Sim, a gente tem o nosso centro oncológico também, que foi construído, né, foi inaugurado o prédio novo dele o ano passado, mas a gente vem atendendo há mais de 2 anos. A gente tem uma área geriátrica também, que ela é uma UCP, que é uma unidade de cuidados prolongados, que também atende toda a região. Essa daí é para o quê? Pacientes acamados? Isso, é aquele paciente que, por exemplo, saiu, por exemplo, da UTI, né, que ele está na UTI geral, aqui ou em outras cidades, mas ele não tem condições nenhuma de ir para casa, mas ele não precisa mais ficar numa UTI. Então, esse tipo de paciente vai para continuar tendo cuidados hospitalares, tá, nessa unidade também. Paciente que teve um AVC grave, né, que não está conseguindo se recuperar, ele vai para lá para se recuperar também. Para falar a verdade, é muita coisa, né? É bastante Às coisa. Vezes, a gente que é leigo não tem esse olhar. Então, é importante até que a própria população saiba, porque muitas vezes a pessoa de fora, ela fala, não, mas tem que me atender rápido, não, mas eu preciso dessa ser operada, etc. Então, assim, não tem essa compreensão de quão complexo é o atendimento hospitalar. Exatamente, são várias etapas e cada etapa você tem que estar muito bem preparado, né, para fazer esse atendimento, tá? O nosso sonho agora, assim, talvez seja o último prédio que dê para construir na área que a gente tem, que seja a maternidade, tá? E isso é muito importante para o município. Não tem maternidade? A gente tem a maternidade. Mas não é uma área separada? Não é um prédio, assim como a gente tem o prédio, né, da hemodiálise, a gente tem o da oncologia, a gente tem o da UCP, a gente quer ter também o da maternidade, para ficar totalmente separado, um centro cirúrgico só para maternidade, os quartos só para maternidade. Hoje ele é dentro do hospital. É muito bem atendido, é muito bem organizado, tudo, mas ele está ali dentro. Eu entendo. Tá? Então, assim, com uma entrada diferenciada, né? E você vê, nós temos em média entre 65 partos por mês aqui. Entre 60 e 70. Também, né, Nila? Sim. Então, você vê, dá para ter isso e aumentaria muito mais, né? Porque, mesmo assim, tem partos da rede que vão para Ribeirão. Os partos da região, muitos vão para Ribeirão. E poderia ser feito aqui. Bom, nós estamos quase terminando, mas eu ainda quero 2 perguntas. A primeira, como é que você, voltando um pouquinho no Covid, né? Como é que você enxerga os próximos meses em relação à Covid? Porque você trouxe um assunto muito interessante e que a gente tem visto com frequência, as sequelas de quem teve a Covid mais grave, né? Então, como é que você olha para a questão dela num cômputo geral? Olha, esse pós-Covid, inclusive assim, o claretiano aqui, como eles são muito fortes também em fisioterapia, né? Eles montaram um programa lá no claretiano, tá? Na faculdade aqui, para atender pacientes pós-Covid. Então, assim, porque a pessoa precisa de muita fisioterapia depois do Covid. Essas parcerias ajudam muito. Então, assim, olha, e bacana isso, eles montaram isso, é de graça, as pessoas podem ir lá, devem ir, olha, porque não pode deixar, o paciente, não, tô saindo do Covid, tô mal, tô respirando bem, tô com tosse, isso não pode seguir. Porque se isso seguir, depois pode ficar uma coisa que a pessoa não sara mais. Pode ficar crônico. Eu vejo, a gente tem tido bastante internação, assim, pós-Covid. A pessoa dá 1 mês, dá 2 meses, ela começa a não estar legal, fica muito mais suscetível a uma pneumonia. Até assim, gente, olha, os cuidados. O próprio infarto, né? O próprio infarto, o AVC.
Então, assim, tem que ter esses cuidados. Eu vejo que quando foi estudado isso, né, depois que passar um ano, mais ou menos, todos esses pacientes que tiveram, nós vamos ter um número grande de pessoas que ficaram com comprometimento pulmonar, que vão ter infartos, que vão ter AVC depois. Então, assim, além de tudo, é importante a dica que você deu, que a pessoa mantenha um controle, né? Mantenha um controle, mantenha essas fisioterapias, tá? Sabe que outro dia uma pessoa me falou uma coisa, aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Tem pessoas que ficam com vergonha de falar que teve Covid. Ah, eu acredito. Entende? Eu fiquei pensando, falei assim, mas até eu acho hoje, que é né? mesmo. Porque no começo é como se fosse uma doença contagiosa mesmo. Então, assim, ela é, né? Mas assim, já que teve, então vamos cuidar para não pegar, mas pegou, então assim, seguir direitinho, sabe, essas recomendações que os médicos dão, né? Que é ir atrás, é fazer a fisioterapia, é fazer os exercícios que são recomendados. Tem muito medicamento que pode ser tomado depois com a orientação do médico. E aproveitar, gente, que a gente tem aqui todo esse serviço de fisioterapia gratuito. Tá? Gratuito. E de excelente qualidade. Então procura, tá? Façam isso. Ô Nila, eu quero te agradecer. Nossa, quanto esclarecimento para mim também, viu? Foi muito esclarecedor. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, duas coisas assim, sabe? Eu amo o voluntariado, tá? Eu acho que a gente fazer, assim, sabe? Ter atitudes, ter trabalhos voluntários assim, é muito bom para a alma da gente. É muito bom para as outras pessoas que estão em volta, que a gente está ajudando. Então, assim, vamos abraçar isso, tá? Nem tudo na vida tem que ser por dinheiro. A gente tem que trabalhar muito. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente trabalhadora, gosto de trabalhar, mas eu gosto de ser voluntária também. Dá para perceber, tá? É perceptível. Então, assim, e outro recado, gente, continuem se cuidando, não vamos voltar naqueles patamares de novo, e só depende de nós, tá? Depende de nós nos cuidarmos, depende da vacina. Batatais já está num número bom já, né, de vacinados, nós atingimos 60% já da população 60? Vacinável, Nossa, né, que é acima de 18 ótimo. anos, que já tomou pelo menos a primeira dose. Nossa, muito bom tá? mesmo. Então, independente de qual vacina, vamos nos vacinar, tá? E assim, sabe, agradecer a quem ajuda muito a Santa Casa, a população, as empresas, e dizer assim que a gente, cada evento que a gente faz, cada campanha que a gente faz, a gente conta com a ajuda de todos, tá? Como a gente falou aqui antes, o que nos mantém, tá, para a gente continuar, além do que a gente recebe do SUS, são essas ajudas. Parabéns pelo seu trabalho. E, gente, semana que vem tem mais. E, fiquem de olho, porque essas informações são muito relevantes na nossa vida. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19,
exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, Labormed Centro, 3761-6066. Unidade 2, Labormed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, Labormed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, Labormed Altinópolis, 3665-3422. Labormed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.